Aproveitando esse espaço duradouro do grande expediente, Padre Wilson, eu vou apresentar hoje o que se está fazendo e tentar traçar até um prognóstico do que vai ocorrer com a proposta da reforma política. É evidente que muito que eu vou falar hoje, aqui, nesse momento, é resultado do que está fazendo em Passo Fundo a nossa frente parlamentar da reforma política. E essa frente ela é composta pelos vereadores Rui Lorenzato, que é o vice-presidente, além de eu, que assumo a presidência, relator o Padre Wilson, tem mais os vogais, o vereador Renato, o vereador Alex Necker, também como vogal. Nós temos como suplentes o vereador Sidney Ávila, do PDT, vereador Isamar Oliveira, do PT, vereador Eduardo Pelissoli, PSB, Paulo Pontol, do Solidariedade, e Paulo Necker, do PMDB. Essa é a frente parlamentar que está trabalhando já há praticamente um ano na questão da reforma política. E aí se pergunta, e evidentemente eu estou falando aqui, o vereador Rui, não só para os vereadores, mas principalmente quem está em casa nos assistindo hoje, porque se fala bastante na reforma política, muitos intencionalmente tentando desautorizar a reforma política, muitos falando que não precisa falar esse assunto, porque esse assunto já está sepultado. Então, a nossa ideia é trazer para a população de Passo Fundo o que hoje nós temos em termos de reforma política e o que se promete aí em termos de reforma política. E a primeira coisa que se pergunta é reformar, é fazer mudanças, é modificar, é mudar alguma coisa. Evidente. E aí a gente pergunta, né, e tem nos perguntado muitos, até nas nossas andanças por aí, por que fazer reforma? E a grande resposta sempre, o porquê, é que existe um descontentamento da população brasileira em relação, principalmente, aos políticos brasileiros. É aquela questão do mensalão, depois o petrolão, né, auxílio moradia dos deputados, a questão da verba de gabinete, que passou de 78 para 92 mil por mês, cada deputado tem esse direito, o fundo partidário, que se triplicou o valor, muita gente não entende o porquê disso, que é dinheiro público colocado à disposição dos partidos, né? E aí vem a crítica, principalmente, quando se coloca esse dinheiro, vereador Sidney, para os ditos partidos de aluguéis, né? Eles estão lá muito para pegar esse dinheiro, que é do fundo partidário, né? Aí se fala do expediente dos deputados, começa na terça, meio-dia, e acaba a quinta, meio-dia, portanto, eles não ficam praticamente nada em Brasília. Aliás, na semana eles não vão ficar, porque tem feriado quinta-feira, então eles não vão ficar muito tempo lá. O deputado pensa nele como deputado, ou no máximo no partido dele. Quer dizer, ninguém está pensando numa reforma política efetiva, eles estão pensando em defender a sua causa ou a causa do seu partido, erradamente. Porque quando você faz uma reforma, a ideia seria reformar para toda a sociedade, e não para o seu partido ou para si próprio, né? Nas eleições passadas, nós tivemos 30% dos brasileiros votaram nulo ou não votaram em ninguém, anularam o seu voto. Isso quer dizer o quê? Há um descontentamento. Aqui em Passo Fundo, nós tivemos em torno de 28 mil eleitores que votaram em branco ou anularam o seu voto. Isso mostra, o Padre Wilson, que há um descontentamento. As pessoas não estão contentes, não acharam o seu candidato, não acharam o seu político de confiança, e votaram em branco, então. Em 2013, todo mundo já comentou isso, a sociedade foi espontaneamente para a rua, para manifestar esse descontentamento. E o mais interessante, que não havia uma liderança partidária
Não havia um político que levava essa população para a rua. Isso mostra para nós que a população está descontente. Foram para a rua. E, aliás, eu lembro perfeitamente quando se pedia, por favor, políticos, não venham para a rua ou, se vierem, não tragam sua bandeirinha. Nós não queremos isso aqui. Isso mostra um descontentamento, né? Bom, é lógico que nós temos outras reformas no Brasil também para ser feitas. Então, tem nos cobrado muitas vezes isso aí também. Nós temos uma reforma tributária, o Brasil é um dos países que mais cobra imposto, nós temos uma reforma agrária, grandes latifúndios de propriedade de poucas famílias, quando tem gente precisando da terra para fazer, plantar, para produzir. Nós precisamos de uma reforma do judiciário. Se queixa muito daquela história de que se prende o ladrão hoje e ele é solto amanhã. Mas não é um problema do judiciário, o problema é que o judiciário diz que faça isso. A lei manda fazer, não é o juiz que quer fazer isso. Então, há necessidade de uma reforma no judiciário também. O Pacto Federativo, nós temos hoje uma divisão injusta daquilo que seria da União, do Estado e do município. E eu lembro que em 1980, por aí, 85, no máximo, ou quem sabe um pouco antes disso, nós tínhamos, assim, 30% do município, 30% era do Estado e não chegava a 40%, pouco menos, que era o bolo, a parte, a fatia do bolo que era da União. Hoje, a União fica praticamente com 70% de tudo que é arrecadado no Brasil. Quer dizer, uma concentração de renda, se dá para chamar assim, lá no governo federal. Isso faz com que aconteçam as revoadas daí. Eu digo essa passagem à toa, porque não adianta ir lá em Brasília. Uma vez até adiantava ir lá com um projeto embaixo do braço, pedir dinheiro. Hoje não adianta mais. Quem vai lá vai para passear, não mais que isso aí, porque sabe que não vai ganhar nada lá. A administração pública ela é ineficiente. A maior prova de que é ineficiente, eu sou funcionário público, posso dizer isso. 50% que se arrecada é para pagar o servidor. Será que uma empresa, qualquer empresa, progride desse jeito, cresce desse jeito? Não vai crescer, não tem como crescer. Então, é ineficiente, sim, o setor público. Tem que fazer uma reforma no setor público também. Bom, mas, no meu ponto de vista, a grande reforma, a principal reforma, a que vai desencadear todas as demais, é a reforma política. Até porque são eles, os políticos, que podem fazer as outras reformas. Então, começamos por aí, reformar a política brasileira. Bom, lá em 1988, a Constituição Federal previa que em 5 anos deveria ser feito uma revisão da Constituição Federal. Isso não foi feito. O governo de Itamar Franco, ele achou que não era interessante fazer essa revisão. Quem sabe, se tivesse sido feita a revisão naquela época, não precisaria tantas reformas políticas hoje. Quem sabe? Aí é possível. Bom, mas como fazer uma reforma política? Quais são as formas de fazer a tal de reforma política? E aí a grande discussão. Eu vejo que tem 2 maneiras de fazer a reforma política. A primeira, convocar uma constituinte exclusiva e soberana, que foi a proposta do vereador Alex inicial da presidente Dilma, se convoca, se elege deputados com a função exclusiva de ir a Brasília durante 6 meses, 3 meses, 1 ano, para fazer uma Constituição Federal nova, ou ao menos nova naqueles pontos que são importantes. Essa seria a Constituinte. E esses deputados saberiam que, chegando em Brasília, fariam o seu trabalho e voltavam para casa. Eles não vão ficar lá. Porque hoje o que você nota em Brasília, o Rufa, é que muitos deputados estão com medo de modificar o que existe aí, porque tem medo que, com a modificação, não se reelege depois. Então, ele não quer mudar nada, como todo mundo sabe, que a intenção não é fazer grandes mudanças. Então, resta 2 maneiras de modificar e fazer a reforma política. A primeira é através da própria Câmara dos Deputados, né, com uma emenda à Constituição, que é a dita PEC. PEC oriunda do Congresso Nacional. Quer dizer, os deputados criam a PEC, que é a que está aí hoje. A PEC 352, que eles criaram, né, para poder fazer a reforma política. E a outra maneira é uma PEC, mas não
oriunda do Congresso, dos deputados, mas uma PEC através de iniciativa popular. A Constituição Federal, no artigo 14, prevê essa possibilidade. Então, desde que a população reunida, população lideradas por alguém, né, tendo 1% de assinatura dos eleitores brasileiros, apresentam uma proposta, uma PEC, do primeiro ao último artigo, mudando tudo aquilo que quer. E o Congresso Nacional é obrigado a apreciar e votar essa PEC, então, oriunda da população brasileira. Isso é a maneira de fazer a reforma. Bom, como é que está hoje, então, 1º de junho de 2015, a questão da reforma política? Primeiro, o Congresso Nacional está discutindo a PEC 352, que foi proposta pela Câmara dos Deputados. Aí, o presidente da Câmara resolveu destituir a comissão que fazia estudo dessa PEC. E resolveu trazer para plenário para votar essa PEC. Porque ele achava que, naquele momento, o vereador Alex, ele ia conseguir aprovar aquilo que ele queria. Mas não deu exatamente o que ele queria. Então, virou aquela bagunça, quer dizer, você nomeia uma comissão para fazer o estudo da PEC e depois se destitui a comissão que estava fazendo o estudo da PEC. Então, vê como é que a coisa está acontecendo lá em Brasília. Houve uma primeira votação, e olha como é importante. Tem muita gente dizendo que já está decidido que o financiamento é isso, é aquilo, e tem reeleição, não tem. Não. Recém passou numa primeira votação. Essa PEC ainda vai passar por uma segunda votação e depois 2 votações no Senado brasileiro. E depois ainda vai para a sanção da presidente Dilma. Então, recém está começando a mudança lá em Brasília. Claro que eles vão acelerar, vão fazer força que a coisa aconteça correndo agora, porque eles têm que dar uma explicação para a comunidade, já que tu não está pedindo uma reforma. Mas essa reforma é maquiada, como quero mostrar para vocês agora. Mas ainda falta uma segunda votação na Câmara dos Deputados, 2 votações no Senado, e ainda a presidente Dilma ainda vai ver se ela vai aceitar, vai sancionar ou não, enfim, vetar alguma coisa. Bom, o que está acontecendo hoje nos temas mais discutidos? O primeiro deles, que mais se falou, financiamento de campanha. A própria pessoa financia a sua campanha, ela pode pegar doações de empresas privadas, de pessoas privadas, ou o financiamento deve ser público. Quer dizer, só com o dinheiro aquele do fundo partidário, que eu falei que aumentou bastante, e mais horário gratuito na TV e na rádio. Ou será que é possível, será que se quer se autorizar as doações, que muita gente diz que não é doação, é um investimento que a empresa faz ao candidato? Pode ou não pode? O que aprovou-se hoje? Na primeira votação, mantém-se o financiamento público e pode haver doações privadas apenas a partidos. Isso foi aprovado no primeiro turno. Ainda vai ser discutido mais uma vez, vai para o Senado depois para ver se vai ficar isso aí ou não. Outro tema bastante discutido, a reeleição. Reeleição para o Executivo se proíbe ou se limita a reeleição do presidente, governador e prefeito. Para o Legislativo se proíbe, se limita a reeleição de deputados e vereadores. Isso é a discussão. O que vai se fazer? O que se aprovou até agora em primeiro turno? Proíbe a reeleição do Executivo e libera à vontade a reeleição do Legislativo. E aí a situação é interessante. No meu ponto de vista, uma das piores, vamos usar esse termo bem pesado, piores pragas que existe hoje no Congresso Nacional, é aqueles políticos profissionais que se adonaram de um banco lá e não saem mais. Tem deputados, senadores que estão há 20, 30 anos no Congresso Nacional. Isso, no mínimo, é injusto. Alguém vai dizer, não, mas ele foi eleito porque ele fez um bom trabalho, ele foi eleito porque a população queria que ele ficasse lá. E eu boto dúvida nisso, se é verdade. Eu vou dizer até o Marco Silva, que ele aprende o caminho da roça. Padre Vil, o senhor que se criou no interior, sabe disso?
Depois que o boi acha o caminho da roça, ninguém mais ataca esse boi. Não adianta, ele vai para a roça mesmo. Então, eu sou favorável a uma limitação da reeleição também para o Legislativo, inclusive aqui no nosso Legislativo. Uma vez, duas vezes, enfim, se limita. Depois vai para o Executivo, se quiser continuar na política, e depois, no outro ano, nos 4 anos depois, volta para cá, enfim. Mas o que eu acho que deveria ser feito era a limitação tanto da reeleição para o Executivo como também para o Legislativo. Mas, enfim, por conveniência dos deputados, eles votaram, então, proibida a reeleição do Executivo, prefeito, governador, presidente, não pode mais se reeleger, como era anterior a 97, quando o Fernando Henrique Cardoso resolveu criar essa coisa da reeleição, que aí foi aprovado, porque ele tinha maioria no Congresso, e que aí o PT gostou da brincadeira e continuou fazendo a reeleição, e agora, então, Eduardo Cunha, não? Eduardo Cunha, né? Porque ele está brigado lá, tanto com a Dilma, como brigado com o Renan Calheiros, resolveu, então, fazer isso aí. Está proibido a presidente Dilma, se fosse o caso, né, se reeleger, o nosso prefeito se reeleger, o governador se reeleger também, porque eles estão proibindo através dessa PEC, que está em primeira votação recém. Outro tema importante é o sistema eleitoral. O próprio Cunha, Eduardo Cunha, presidente do Congresso, da Câmara de Deputados, criou o Distritão, que seria eleger aqueles que têm mais votos dentro do Legislativo. Quem tem mais voto se elege. Não interessa coligação nenhuma. Essa é a proposta do Distritão. Ou se faz de novo o quociente eleitoral, que é a soma dos votos daquele partido, dividido pelo quociente eleitoral, para ver quantos deputados ou vereadores vão tomar banco no parlamento. Isso que foi aprovado. Então, hoje, mantém-se em primeira votação o quociente eleitoral. O Distritão foi derrubado. O que surpreendeu o Eduardo Cunha. Ele está bravo por causa disso aí. Ele não queria, ele queria o Distritão. Enfim, não foi isso que foi aprovado. Coligações partidárias, elas podem ser livres, quer dizer, qualquer partido se colinga com qualquer partido, ou pode ser coligação ideológica, só se coligam partidos com ideologias parecidas. Para não acontecer, de repente, um partido da extrema-direita coligado com a extrema-esquerda. Isso, no mínimo, cheira mal. Alguma coisa está se querendo com isso aí, porque é impossível tu assumir o poder, o João Pedro, como prefeito, né, coligado, tudo da extrema-esquerda, vamos dizer que fosse, coligado com alguém da extrema-direita. Eles pensam diferente, têm uma ideologia diferente. Que tipo de administração vai se fazer um prefeito desse jeito? Impossível. Bom, mas após a primeira votação, se mantém as coligações como eram antes. Não mudou nada. Não mudou nada. Cláusula de barreira para os recursos do fundo partidário e tempo de rádio e TV. Quer dizer, todos os partidos têm direito a uma parcela do fundo. Ou só tem direito quem conseguir eleger um deputado ou um senador. O que foi aprovado? Não foi aprovado nada ainda. Não se discutiu ainda, está se discutindo. Quer dizer, isso não tem uma decisão, ainda não foi votado ainda na PEC, no Congresso. A questão do voto, se é obrigatório e multa-se quem não votar, ou se é facultativo, como acontece nos Estados Unidos. Também isso não foi votado ainda. A questão do calendário eleitoral. O único, quer dizer, todas as eleições, prefeito, governador, presidente, deputado, vereador, no mesmo dia. Ou de maneira separada, como acontece hoje. Ainda não foi votado. Isso é para ser votado. Bom, o que está acontecendo, então, com a reforma política no Brasil hoje? Dos temas mais discutidos. Primeiro, financiamento e campanha. Está igual. Reeleição. Proibiu-se o Executivo. Liberou para o Legislativo. Está como era também. Mudou um pouquinho. Sistema eleitoral.
Quociente eleitoral, continua igual. Coligações partidárias, continua igual. Cláusula e barreira, não foi votado. Voto facultativo, não foi votado. Calendário eleitoral, não foi votado também. Conclusão. A proposta da PEC dos deputados, por enquanto, deixou tudo igual. Falaram e continua tudo igual. Bom, isso não é para desanimar, pelo contrário, Paulo Neck, pelo contrário, nós temos que brigar pela coisa ainda. Nós queremos fazer alguma mudança. Bom, não se esgota, no meu ponto de vista, com a PEC dos deputados, a questão de discussão do Pacto Federativo, de jeito nenhum. A frente parlamentar aqui, da Câmara de Vereadores, vai continuar, João Pedro, fazendo o seu papel, trabalhando, né, reuniões mensais, e já lhe dou a palavra, ouvindo nossos representantes da Assembleia e Congresso, aqui em Passo Fundo, ouvindo, fizemos uma audiência pública que lotou essa Câmara de Vereadores, discussões nas escolas e nas faculdades, isso é importante, ouvindo as pessoas, o que eles querem em termos de mudança, já que nós estamos convencidos que a mudança é necessária, e prestigiando quem fizer essa discussão. O nosso papel é esse, como vereador, como agente político. Mas lhe passa a palavra, Paulo, por favor. Em primeiro lugar, doutor Alberi, queria lhe dar os parabéns pelo seu grande expediente, né? Agora, doutor Alberi, outros colegas vereadores, várias e muitas vezes estivemos aí na tribuna, dizendo ao vereador Rufa, presidente Marcos, que no máximo poderia acontecer uma cortina de fumaça apenas. Mas, vereador Alberi, todo esse trabalho que essa casa está sendo desenvolvida para a reforma partidária. Isso só está acontecendo aqui em Passo Fundo, está acontecendo em Marau, está acontecendo lá no Norte, no Nordeste. Mas, infelizmente, doutor Alberi, eu não acredito que vai acontecer mudança alguma, nem a tal cortina de fumaça. Infelizmente, porque quem vai votar, quem está votando, são aqueles que estão lá, que são os privilegiados. Infelizmente, nós temos um beco sem saída. Infelizmente, doutor Alberi. Mas vamos continuar nessa luta, com certeza. Concordo plenamente, Paulo. Diga assim, dá um desânimo às vezes. Mas é o nosso papel esse, o vereador Isamar, fazer essa discussão. Nós temos que botar na cabeça da população que nós podemos mudar. E tem que partir, como diz o vereador Rui, mais uma vez disse isso, tem que partir daqui para lá. Porque de lá para cá, realmente tem razão. Eles querem manter os privilégios e eles têm medo de fazer qualquer mudança e, com isso, perder os privilégios. Pois não, vereador Isamar. Doutor Alberi, quanto ao financiamento de campanha, ninguém paga o café da manhã, você não vai cobrar depois o almoço e a janta, né? Então, nosso partido é contra o financiamento de campanha, é o que tem originado, financiamento privado de campanha, o que tem originado nesse país o índice de corrupção muito grande, e está aí todas as horas o noticiário brasileiro. Mas com relação ao financiamento privado de campanha, depois de ser negado pela maioria, o seu Eduardo Cunha colocou novamente, junto com o Russomano, uma emenda tentando ludibriar os que lá estavam, os parlamentares que tinham votado contra o financiamento privado de campanha, porque ficou estabelecido, como foi dito ali, a princípio, que só as pessoas físicas poderão fazer doação aos candidatos. E aí eles colocaram a emenda, em comuna lá entre os dois e mais alguns, dizendo que o financiamento privado de campanha e as doações poderiam ser feitas tanto por pessoa física como jurídica, apenas para os partidos políticos. Pois bem, só que não se deram conta que o partido político é pessoa física. Pessoa jurídica, me corrija o colega ali, estou me equivocando. Pessoa jurídica, e pessoa jurídica não pode doar ao candidato. Então o partido político vai ter esse bem, vai ganhar essa doação, vai poder construir sede, vai poder aplicar em outras coisas, mas não poderá doar aos candidatos.
Então ficará amarrado de qualquer forma. Eu quero ver como é que eles vão desatar esse nó, porque há um interesse muito grande nesse financiamento privado de campanha. Eu espero que o povo brasileiro continue atento, foi muito instrutiva seu grande expediente hoje, para quem está em casa assistindo, inclusive, e para nós aqui presentes. Esperamos sim, porque nós entendemos, doutor Abílio, para fechar aqui, que essa reforma, que são propostas que vêm já há 20 anos sendo feitas, de alteração do agrupamento de leis eleitorais, essa reforma deveria ser feita por uma Constituinte exclusiva e soberana, que deveria ser escolhida para isso só. E daí se retiraria e ficaria, quem sabe, um período sem atuação, aqueles membros ali em quarentena para não se beneficiar das próprias reformas que estão sendo estabelecidas. Por isso que está virando uma pizza e não vai dar em nada. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Isamar. Só que eu falei antes, a reforma política não termina agora. Pode-se, sim, com certeza, ainda fazer a convocação de uma constituinte para reformar aquilo que eles não estão reformando. Então, eu acho que até é perigoso não fazer reforma nenhuma, porque a população pode realmente se organizar, e tem entidades que estão fazendo isso, sim, a coalizão, por exemplo, está fazendo exatamente isso, na tentativa de propor uma reforma que os nossos deputados não querem, de fato, fazer. Pois não, vereador Rui? Agradeço a parte, vereador Alberi, só para reforçar um pouco a opinião, na verdade, eu sempre defendi essa ideia realmente, que é a reforma política, ela só poderá acontecer de fora para dentro. E aí o Isamar já colocou muito bem, que é a questão da Constituinte exclusiva. Exclusivamente para isso, se debruçar na reforma de forma aprofundada e fazer a reforma política. Eu acho que assim é possível de nós mexer nos privilégios que existem, infelizmente, na política, e com a Constituinte exclusiva é possível isso acontecer. E isso vai tomando corpo, eu acho, com os acontecimentos que ocorreram agora recentemente, né? Com a tentativa do Cunha, o presidente lá, que não conseguiu fazer a reforma, não conseguiu, e, na verdade, como a Vossa Excelência falou, está tudo como era, né? Então, eu acho que é possível se repensar essa possibilidade aí da Constituinte exclusiva, realmente, como o vereador Isamar aqui colocou. Obrigado, vereador. Parabéns pelo assunto. Vereador João Pedro, por favor. Quero lhe cumprimentar pelo tema abordado. A reforma política é onde a sociedade, não digo a sociedade como um todo, mas o Congresso Nacional e parte da sociedade está se movimentando para a questão da reforma política. E o seu tema, e o senhor como professor bem explicado, isso vai multiplicar aí nos pontos da cidade e vai ajudar a comunidade a se envolver. E digo o seguinte, de que a questão da reforma política, nós precisaríamos eleger deputados por 2 anos, constituído por 2 anos, sem comprometimento com quem lá está ou com quem está de fora da sociedade interessado em eleger alguém lá para fazer algo de interesse comum, não coletivo. E, por outro lado, a questão do executivo, a não mais reeleição, eu pessoalmente eu acho que é uma boa. É uma boa. Eu acho que dá uma oxigena a sociedade como um todo, não dá os compromissos que os executivos assumem para a reeleição, né? Eu vejo de que isso é importante também nos poderes legislativos, que é bom. Eu estive fora 4 anos aqui da casa e foi salutar, foi produtivo, a gente volta maduro, né, com um olhar diferente, e que dá para fazer mais pela comunidade através do legislativo. Então, a reforma política tem que sim sair das bases, da própria sociedade, tem que ter um levante muito grande. E é isso que a Câmara de Vereadores está fazendo através dos senhores e dos outros colegas. Parabéns. Muito obrigado. Eu solicito os 3 minutos de vereador, se possível, presidente. Concedido. Até para fazer o nosso encerramento. E eu mostro para vocês agora o banner lá do seminário da Reforma Política, que vai acontecer ainda, 15, 16 e 17, lá no IFIB, com a presença do Dr. José André da Costa, que ele é padre, filósofo,
do Dr. Luiz Cristiano Aires, juiz de direito aqui de Passo Fundo, bastante conhecido, e o padre Valdir Bongas, da CNBB. No dia 16, vai ser tratado o tema Qual a reforma política queremos, com o Valdevir Bot, lá do IFIBE, e mais o mestre Leandro Scalabrin. E depois, no dia 17, vão ser oficinas que vão trabalhar esse tema. Então, vê que não está encerrada a questão da reforma nessa PEC esdrúxula dos deputados. Tem muita discussão ainda. E a coalizão, que hoje agrega exatamente 114 entidades, CNBB, OAB, a UNE, o Conselho Federal de Medicina, né, são entidades que estão realmente trabalhando, pedindo uma reforma política. Então, essas entidades que dão o apoio a essa coalizão, por isso se chama coalizão, é que provavelmente vão fazer uma proposta de uma PEC por iniciativa popular, com base na Constituição Federal, ou quem sabe até, Rui, propor que se convoque uma constituinte exclusiva. Eu, no início, lembro que não era muito favorável, mas da maneira que está sendo conduzida a reforma no Congresso Nacional, eu já estou quase apoiando que a Dilma, de fato, convoque uma constituinte para trabalhar esse tema. Estou dizendo, quase estou apoiando, não estou apoiando ainda. Muito obrigado, senhor presidente.